Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos discutir a situação geopolítica no mundo para hoje, domingo, dia 20 de julho de 2025. Vamos analisar a situação aqui no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, tivemos atualizações bastante interessantes nas últimas 24 horas e por isso vamos começar. Vamos começar aqui pela cidade de Kiev, a capital da Ucrânia, onde ainda durante o dia de ontem tivemos uma informação por parte de fontes ucranianas que referem casos de abandono das posições na linha da frente e em centros de treino por parte dos soldados mobilizados pelas forças ucranianas. E o que acontece é que desde que o conflito começou, desde 2022, foram registados cerca de 231 mil casos referentes ao abandono das posições por parte dos soldados ucranianos. E apenas este ano, nos primeiros 6 meses deste ano, ou seja, até junho deste ano, foram registados 107 mil casos criminosos. Portanto, nós vemos que praticamente metade dos casos totais de desertação, como se diz, de abandono das suas posições, foram registados apenas este ano. Portanto, vemos aqui um crescimento exponencial em casos destes, de que os ucranianos abandonam as suas posições e não querem lutar pela Ucrânia nesta fase. E, ainda durante o dia de ontem, nós recebemos uma informação por parte de Zelensky, que publicou um vídeo onde ele refere que está pronto para negociar com a Rússia e já na próxima semana. Portanto, ele quer ter aqui uma ronda nova de negociações com Moscou já na próxima semana. Além disso, ele referiu que está preparado para exportar drones para os Estados Unidos da América. Portanto, juntando estes dois casos, os casos do abandono das posições por parte dos soldados ucranianos, e atenção, isto não são informações inventadas, são informações reveladas pelas próprias fontes ucranianas aqui de casos criminais. Portanto, estas informações foram divulgadas pelo tribunal ucraniano. E agora vamos aos ataques que a Ucrânia continua a realizar contra o território da Rússia com drones. E desta vez as forças de defesa antiaérea da Rússia referiram que conseguiram detectar e abater 27 drones ucranianos aqui sobre a cidade de Bryansk e mais cerca de 40 drones aqui um pouquinho mais ao sul. Isto significa, e quem está atento aos vídeos que eu tenho vindo a fazer, e eu disse há uns dias atrás que caso a Ucrânia continuasse diariamente a atacar aqui a Rússia com drones a partir da direção norte contra a direção de Moscovo, isto significava que a Ucrânia está aqui a tentar abrir um corredor de ataque desta forma, de modo a desgastar as defesas antiaéreas da Rússia nesta direção, para depois, quando chegarem os mísseis de longo alcance tão prometidos pelos Estados Unidos da América e pelos países da NATO da Europa, os ucranianos conseguirem atacar o território de Moscovo neste corredor. E de facto é isto que nós temos vindo todos os dias. A Ucrânia lança cerca de 100 drones contra o território da Rússia, aqui por este mesmo corredor, aqui contra a cidade de Moscovo, visando desgastar aqui e gastar as munições da defesa antiaérea da Rússia nesta região. Agora vamos à situação no terreno, onde tivemos informações bastante interessantes nas últimas 24 horas. E vamos começar pela direção de Sumy. E aqui temos um desenvolvimento bastante interessante que nos foi dado por fontes neutras que referem que a Ucrânia, as forças ucranianas conseguiram aqui semi-cercar ou quase cercar os soldados aqui da Rússia na aldeia de Kindrativka. E na realidade trata-se de um cerco operacional, caso isto se verifique, e além disso, ataques por parte das forças russas contra as posições ucranianas nesta direção foram geolocalizadas. Estes vídeos foram publicados pelas forças russas, como eles mostram como estavam a atacar as posições ucranianas aqui em torno da cidade da aldeia de Kindrativka. Estes ataques foram geolocalizados exatamente nesta região, portanto não temos dúvidas de que os ucranianos controlam a parte norte desta aldeia, e agora fontes neutras revelaram que os soldados ucranianos conseguiram aqui quase encercar os soldados russos em Kindrativka. Portanto, aqui os soldados russos encontram-se em dificuldades bastante grandes. Caso isto se verifique, para já ainda não temos nenhuma prova visual de que os ucranianos conseguiram semi-encercar aqui os russos,
mas poderemos esperar aqui batalhas ferozes dos russos contra os ucranianos e muito provavelmente nas próximas horas os russos vão tentar contra-atacar os ucranianos ao longo desta linha de árvores, desta floresta, e muito provavelmente o que veremos é um recuo por parte dos russos desta aldeia de Kindrativka. Ainda não sabemos como a situação vai se desenvolver, mas vamos esperar e ver o que acontece. E assim vamos avançando. Tivemos um ataque russo aqui em profundidade contra um equipamento de engenharia por parte que pertence às forças ucranianas. Ocorreu a alguns quilómetros aqui da linha da frente. Na direção de Vovchansk e na direção de Kharkiv em geral não tivemos nenhum desenvolvimento na linha da frente nas últimas 24 horas, por isso vamos continuar. Na direção de Liman, mais a norte, tivemos alguns avanços e desta vez também são revelados por fontes neutras e que referem que a Rússia conseguiu avançar aqui mais para norte e ocupar algumas posições das forças ucranianas. Para já ainda não temos confirmação visual destes ataques, por isso vamos esperar antes de pintar o mapa em favor dos russos. E aqui na direção de Liman, continuando nesta direção e na direção a leste desta cidade, tivemos uns desenvolvimentos que foram uns avanços ucranianos contra as posições russas, onde os ucranianos conseguiram conquistar algum território. Isto foi-nos dado por fontes neutras que referiram a estes desenvolvimentos e nós pintámos o mapa a favor dos ucranianos, apesar de não termos nenhuma prova visual, porque antes nem sequer tínhamos uma prova visual de que os russos ocupavam este território. Portanto, esta zona situava-se antes na zona cinzenta, na Grey Zone, uma zona disputada por ambos os lados, mas como fontes neutras confirmaram o controle ucraniano sobre esta parte, nós voltámos a pintar estas áreas do mapa em favor dos ucranianos. Apesar de que continuam os ataques russos contra os ucranianos nesta direção, com mísseis e drones, mísseis ou foguetes. Podemos ver aqui um ataque de artilharia contra as posições ucranianas nesta direção. Temos ali algumas explosões registadas. E vamos continuar. Na direção de Konstantinovka também tivemos alguns desenvolvimentos interessantes. Fontes neutras referem que a Rússia continua aqui a avançar pelo leste desta cidade. Para já ainda não temos confirmação visual disso, mas ao mesmo tempo a Rússia continua aqui a avançar ao sul em direção a este reservatório de água que se situa aqui ao lado da aldeia de Yablunivka. Mais uma vez, fontes neutras, mas também fontes pró-ucranianas referem que a Rússia conseguiu aqui romper as defesas ucranianas e conseguiu infiltrar-se mais a fundo aqui na aldeia de Yablunivka. Temos também fontes neutras que registaram que a Rússia conseguiu tomar este território, mas vamos esperar por confirmações visuais para nós ajustarmos o mapa em favor dos russos caso isto se verifique. E na direção mais importante neste momento deste conflito, situa-se aqui na direção de Pokrovsk, onde estão agora neste momento a decorrer as batalhas mais sangrentas e mais ferozes desta direção. E precisamente estamos a falar nas batalhas aqui na direção norte. E pelo que muitas fontes referem, tanto soldados ucranianos que publicam algumas atualizações nos seus canais de Telegram, como por todas as fontes que se situam nesta direção, todos referem que as batalhas mais ferozes estão agora a efetuar-se em torno desta área. Vamos ter em conta que estrategicamente esta é uma área bastante importante aqui no desenvolvimento, na decisão da batalha de Pokrovsk, e nem os ucranianos nem os russos vão querer revelar os seus planos e como a situação se está a desenvolver nesta direção. Os russos, por um lado, vão tentar manter o segredo de onde estão as suas posições para não revelar os planos e o desenvolvimento dos seus ataques, e por outro lado, os ucranianos também não vão querer revelar os seus avanços ou recuos nestas aldeias que aqui se situam, para não causar pânico nem manter a organização dentro das suas posições de defesa. Mas o que acontece é que muitas fontes, tanto pró-russas como pró-ucranianas, mas também neutras, referem que a Rússia está aqui a ter um avanço significativo nesta direção
e está a avançar aqui ao longo de várias direções de modo a expandir a sua zona de operação aqui mais para norte da cidade de Pokrovsk e de todo o aglomeramento de cidades que se situa aqui em torno desta. Além disso, mais a sul tivemos mais uma confirmação de avanços russos, desta vez tivemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostram como eles estavam a atacar os russos nesta direção. Vemos ali soldados russos que foram atacados por granadas lançadas de drones ucranianos. Portanto, agora não temos dúvidas nenhumas de que os russos controlam esta porção do terreno que nós pintamos em favor dos russos. Portanto, a batalha de Pokrovsk está-se a desenvolver e agora a zona mais importante, o ponto mais importante desta batalha é a zona norte. Quem conseguir dominar esta zona a norte vai conseguir dominar a cidade de Pokrovsk e de tudo o que se situa em torno desta direção. Isso relembra uma situação bastante parecida como aconteceu na cidade de Avdiivka, aqui mais na porção leste, e vamos relembrar que os russos durante bastante tempo tentaram controlar aqui a aldeia de Vesely e a cidade de Yasnogorivka, aqui nesta direção. E assim que os russos conseguiram conquistar tudo o que situa aqui a norte desta cidade de Andriivka e conseguiram semi-cercar as forças ucranianas nesta direção, deu-se o fim para as posições ucranianas nesta direção e os russos conseguiram infiltrar-se nesta cidade e conseguiram em cerca de 3 semanas expulsar os ucranianos desta direção. Aqui muito provavelmente vai acontecer o mesmo caso os russos consigam conquistar esta área a norte que se situa aqui, que nós acabámos por discutir até no dia de ontem. Portanto, se não viram o vídeo, por favor vejam que eu expliquei o ponto estratégico desta direção e, portanto, nem os ucranianos nem os russos vão contar perdas para controlar este território. Os ucranianos sabem perfeitamente, caso eles percam esta zona, caso eles percam o controle sobre esta zona, vai ser o fim para as batalhas de Pokrovsk e de Mirnograd. Aqui na zona mais a sul, na direção de Nova Pavlivka, também várias fontes referem a avanços russos. Estamos a falar de fontes neutras que referem que os russos conseguiram aqui avançar mais para norte e expandir a sua zona de operação em torno destas cidades, mas para já não tivemos confirmação visual destes avanços, por isso vamos esperar. Mas os ataques russos contra as posições ucranianas com bombas voadoras continuam. Vemos aqui vários vídeos. Além disso, vamos aqui à cidade de Pavlograd, que nós discutimos ontem, onde tivemos imagens de satélite dos resultados do ataque forte efetuado pela Rússia no dia de ontem contra esta cidade e podemos ver aqui vários pontos atingidos nesta cidade. E vendo a localização de onde os mísseis e os drones da Rússia atingiram, podemos ver que um dos alvos foi uma planta química desta cidade. É uma indústria, uma fábrica que produz explosivos que são utilizados pelos ucranianos na linha da frente. E são estas as principais atualizações que eu vos trago para o dia de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto no vídeo, subscrevam o canal para ajudá-lo a crescer, deixem o vosso comentário e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.